uma boa noite para você, que o Senhor esteja abençoando poderosamente a vida de todos nós, amém? Glória a Deus, aleluia! Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Lucas 17, de 11 a 19. Lucas 17, de 11 a 19. O tema da nossa mensagem hoje vai ser o poder da gratidão. Em Lucas 17, de 11 a 19, diz assim: a cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Judeia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e que gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadeça-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oh, Deus maravilhoso, a sua palavra por si ministra a nós. Só de ler a sua palavra, nós sentimos no coração a instrução que realmente, de fato, precisamos, porque a sua palavra é completa, é eficaz. Mas estamos aqui para atender ao seu chamado e cumprir o seu mandamento, atender o seu mandamento. Então, caso o Senhor tenha algo a acrescentar, que o Senhor usa-me conforme o teu querer, para que então, Pai, possamos sair daqui com a certeza de que o poder da gratidão muda o nosso viver. Glória a Deus, amém. Então, pessoal, o ato de ser grato, eu acredito ser a maior arma, a arma mais poderosa disponível para toda a humanidade. Agora, eu não sei se você já percebeu que enquanto o ingrato, ele acha que não depende de ninguém, o grato é ao contrário. Você já percebeu isso? Ele reconhece dependência. A ingratidão, no meu entender, ela existe desde que o mundo é mundo. E eu fui buscar na Bíblia onde eu podia encontrar uma raiz da ingratidão. Eu fui voltando, e cheguei lá em Adão e Eva, quando aqueles foram postos em meio a um jardim, onde ali tinha tudo, rios de águas cristalinas, frutas, peixes, nada para fazer, a não ser dar nome aos animais, sintonia, harmonia, paz, tranquilidade, presença real de Deus. Mas eles, antes de desobedecerem a Deus, vejo que eles foram ingratos. Por quê? Não agradeceram, pastor. Não agradeceram por tudo que Deus ofereceu. Foram ingratos por quê? Porque colocaram o olho naquilo que eles não tinham. Uma coisa eles não tinham, então deixaram tudo aquilo que estava à sua disposição, tiraram os olhos de toda a criação que estavam disponíveis, tudo estava disponível, para então olhar para algo que não tinham. E como às vezes nós agimos assim
como Adão e Eva. Deus tem nos oferecido o melhor. O ar para respirar, saúde, nós estamos andando, nosso organismo funcionando, graças a Deus a nossa família vai bem, mas a nossa tendência é querer o que ainda não temos. E quando Ele ainda não nos deu, é porque Ele tem um propósito, é porque Ele sabe o porquê ainda não nos deu. Mas a nossa tendência é não entender que Ele está nos livrando, mas é de reclamar. Ah, Deus não está me dando isso. Então eu tiro o foco de tudo e foco naquilo que Deus ainda não me deu. E como o ser humano tem dessas coisas, não é mesmo? Para não só culpar Adão e Eva, eu também quero me culpar. Eu, Dânia, não posso ver um vestido bonito. Haha! Se olho ele lindo na vitrine, eu preciso muito. Eu preciso muito desse vestido. Gente, é GG. Gente, é meu número. Preciso muito. Eu necessito muito. Agimos assim, ou é só eu que faço isso? Milhares de coisas estão à nossa disposição. Eu tenho um monte de vestidos, mas aquele que eu não tenho, eu quero. Aquilo que mais nós queremos, de fato, na verdade, é aquilo que nós ainda não temos. Isso é verdade ou não é? Mesmo sabendo que a ingratidão sempre existiu, nós não podemos de forma alguma permitir que isso se torne normal na nossa vida. Temos que ser gratos às pessoas. Eu tenho estado em alguns lugares e tenho observado como às vezes as pessoas são ingratas. Elas não agradecem um garçom que servem a eles ou a elas. Elas não agradecem a pessoa que varre a rua. Elas não agradecem um médico que consulta elas. Eu tenho observado isso. Não sei você, mas não tem mais aquele espírito de gratidão na vida das pessoas. As pessoas parecem que se esqueceram de agradecer. Quantas vezes Jesus faz as coisas por nós, o Senhor faz as coisas por nós, e muitas vezes nós nem percebemos, não paramos para perceber o quanto Ele faz por nós. E eu quero dizer para você, eu não sei se você tem observado, Jesus, quando nós lemos aqui, Ele mudou a rota dEle para estar ali com aqueles leprosos. E Jesus muda constantemente, Ele sempre mudou e muda constantemente a sua rota. O Espírito Santo de Deus, Ele muda a sua rota para então passar. Passar onde, pastora? Passar em meio às nossas dores, passar em meio às nossas indecisões, passar em meio aos nossos fracassos, às nossas dúvidas, às nossas desilusões. Jesus sempre faz isso. O Senhor sempre faz isso. Eu não sei se você já percebeu que quando Jesus estava caminhando em determinado lugar, Ele olhou e viu lá em Naim, porque Ele vê tudo. Ele é o Deus onipresente, onisciente. Então lá em Naim havia uma viúva que estava enterrando o seu filho juntamente com toda a sua esperança. E então Jesus muda sua rota e chega até em Naim. E quando ele chega em Naim, aquela viúva chora muito, desesperadamente, porque ela estava enterrando ali até mesmo o meio de sobrevivência dela, além de estar enterrando o seu único filho, já que era ela viúva. E quando Jesus chega, eu fico imaginando Jesus falando com ela: ei, viúva, não chora não. Não chora não porque eu cheguei. Não chora não. Não chora não porque eu cheguei. Eu venci a morte.
Não chora não, porque eu vou transformar toda essa sua tristeza, toda essa sua insegurança, toda essa sua amargura em alegria. Não chora não. Não chora não, Priscila. Não chora não, Lu. Ei, eu estou vivo. Eu estou aqui. Não chora não, pastor. Não chora não, Fátima. Não chora não, Thalita. Chora não. Eu cheguei para aliviar a sua dor. Ei, o Espírito Santo de Deus mudou a rota dele. Ele estava na glória com o Pai. Mudou a rota dele para habitar em você, para habitar em mim. Aquele que venceu a morte está presente. Ele é a nossa suficiência. Não chora não, Lu. Não chora não, Luciana. E no texto que nós acabamos de ler, relata que Jesus ia para Jerusalém, sendo que o caminho mais seguro era passar pelo Vale do Jordão. E em Lucas 17:11, diz que Jesus escolhe passar pelos confins de Samaria e Galileia, região esta que foi construída, um local separado. Construir aldeias numa região ali, para a habitação de pessoas excluídas da convivência da sociedade, por motivos de saúde. Muitos eram leprosos, sendo eles, a maioria, judeus, que já tinham sido participantes da religião judaica. Praticamente ninguém passava por ali, pelo aquele caminho, atravessando ali aquela aldeia, porque aquela aldeia, como eu disse, habitavam muitos leprosos. Pois se alguém passassem por ali, seriam considerados contaminados e impuros. Quando aqueles leprosos tinham que ir em algum lugar, eles tinham que ir gritando: leprosos, leprosos, para que todos se afastassem. Eles eram obrigados a fazerem isso. Mas Jesus passou. Foi assim que Jesus fez. Mesmo não sendo hábito passar por aquele caminho, Jesus passou. Mesmo sabendo que a lepra era altamente contagiosa. E quando os 10 enfermos ouviram e souberam que eram Jesus, eles não podiam se aproximar, ainda que 9 eram religiosos. A lei, lá em Levítico, diz que eles eram obrigados a se manterem distantes pelo menos 15 metros. Não podiam aproximar de ninguém. Por isso eles gritaram: Jesus, tenham compaixão de nós. Ajuda-nos. E Jesus dá uma ordem para eles. Fala que era para eles irem ao sacerdote. Por que Jesus fala isso? Porque lá na lei, em Levítico, diziam que se um leproso, ou se alguns leprosos fossem curados, eles deveriam se apresentarem ao sacerdote. Só que até Jesus, ninguém tinha sido curado de lepra. Então, quando eles ouvem Jesus ordenando que eles cumpram a lei, eles entendem: opa, se nós podemos ir ao sacerdote, então nós vamos ser curados. Tiveram fé e foram. E diz a palavra do Senhor, que nós acabamos de ler, que enquanto eles iam, eles foram curados. Aleluia! Glória a Deus. Mas eu quero chamar você para prestar atenção numa diferença muito tremenda que nós encontramos aqui nesta passagem bíblica. 9 foram ingratos. Receberam o milagre e foram cumprir a lei. Enquanto que o samaritano
Samaritano, ele não participava da religião judaica, ele não era um religioso. Ele foi grato. E a palavra diz que por ele ter sido grato, além dele receber o milagre, ele recebe a salvação. O que nos leva a concluir que um coração grato vai nos produzir o que de fato precisamos. Vai produzir em nós o que de fato necessitamos. O que é essencial para nós. Nós sabemos que a salvação, ela nos foi concedida através da graça de Deus. Sabemos que Ele morreu na cruz do Calvário, nos redimiu, nos lavou com seu sangue, e é por isso que somos salvos. É graça pura. Sabemos disso. Sabemos que não temos que agradecer para alcançar salvação nenhuma. Mas Jesus, Ele ainda estava vivo e salvou aquele samaritano e não o eximiu da gratidão. E assim também a palavra de Deus não nos exime de sermos gratos, de perdoar, de amar. No versículo 16 diz o seguinte: e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então entendo que a gratidão, ela aproxima a gente de Deus, nos aproxima do Senhor. O véu foi rasgado. Agora há oportunidade de aproximação. Só que muitos não se aproximam porque a ingratidão, ela é tão forte na vida dele ou deles, que os impedem de se aproximarem de Jesus. Eu não sei se você já percebeu que pessoas ingratas estão sempre distantes. Elas estão sempre olhando para elas mesmas. Elas por si se bastam. Olham para o seu próprio mundo e está tudo bem. Está tudo certo. A ingratidão, por isso, distancia, enquanto que a gratidão aproxima. Eu imagino aquele samaritano, pastor, indo junto com aqueles demais homens. E eles devem ter ido, caminhando, conversando, olhando para a pele, não vendo mais nenhum tipo de enfermidade. E então eu imagino que aquele samaritano começou a pensar, ele ia aí pensando, peraí, eu até então eu não tinha a oportunidade de falar, de me aproximar de Jesus. Eu não tinha a oportunidade de me lançar aos seus pés, de ter contato com Ele. E agora eu tenho, agora eu posso. Eu tenho esta liberdade, eu estou curado. Não é possível continuar esta caminhada satisfeito somente com o milagre. Eu preciso voltar, eu preciso me derramar, eu preciso me prostrar. Eu preciso me render, eu preciso dar graças a Ele. Eu posso agora abraçá-lo, eu posso agora caminhar com Ele. A Bíblia diz que Ele fez isso. Ele voltou e se prostrou. Eu posso ouvir um aleluia? Pode ser que eu esteja falando para alguém que espiritualmente está distante do Senhor. Está sentindo distante do Senhor. Porque o Senhor, Ele está sempre presente. Mas muitas vezes as nossas atitudes não afastam Deus de nós, mas nos afasta dEle. E o conselho que eu te dou é para você observar o seu nível de gratidão. Você tem orado agradecendo a Deus? Eu tenho percebido
que as orações, principalmente ultimamente, têm sido petições, pedidos. E ali existem inúmeros pedidos. E são pedidos repetidos. E o irmão ora hoje, e ora amanhã, e ora depois, e ora depois, e ora depois. Glória a Deus, aleluia, não há problema nenhum. Orarmos, fazendo pedidos ao Senhor. Mas um conselho eu te dou, para de vãs repetições. Não é isso que ele falou? Ei, já ouvi. Na hora certa eu vou mandar. Muitas vezes a gente pede, não agradece. Não agradece tudo o que Ele fez. Não agradece o que Ele está fazendo. Não agradece porque já podemos visualizar o que Ele vai fazer. Porque se a nossa oração, o nosso pedido está em consonância, de acordo com a vontade dEle, pode começar a agradecer, meu irmão e minha irmã. Porque a vitória é certa. Ah, pastor, você está tirando isso de onde? Da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo teve uma hora que estava num lugar deserto. E apareceu uma multidão de faminto ali. 5.000 homens cheios de menino e mulher. Eram mulheres, crianças e 5.000 homens. Jesus estava ali com os discípulos. E você sabe da história, ali havia 5 pães e 2 peixinhos. Mal dava para mim, que sou comelona. Jesus não questionou, só 5, pastor. Só 5, só 2 pãezinhos. Que miséria, vão lá no Emerson, supermercado lá. Emerson, uma cestona aí, Emerson. Não. O que ele fez? Pegou os 5 pães e os 2 peixinhos e agradeceu. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelos 5 pães e 2 peixinhos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor me ouve. Ele, sendo Deus, agradeceu. Que ensino, que aprendizado nós podemos tirar desta atitude de Jesus. Antes de realizar o milagre, Ele fez isso também quando Lázaro morreu. Antes de vencer a morte ali, Ele agradeceu o Senhor porque Ele sabia que o Senhor estava ouvindo. Como eu disse, não é errado pedir. Pode pedir, Lucas. Peça, não tem problema. Mas depois agradeça. Quando Daniel orou a Deus, a bênção demorou a chegar. Mas o anjo disse para Daniel que o Senhor ouviu a oração de imediato. De imediato. Por isso, ore. O Senhor ouviu. Amém, glória a Deus. Agradeça. 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 Ainda que seus olhos não vejam. Continue agradecendo. Continue orando. Continue jejuando. Em agradecimento. Gratidão também nos faz lembrar. E ingratidão é esquecer, nos faz esquecer. Talvez aqueles 9 leprosos, eu não sei, Emerson. Eu acho que eles esqueceram até que eles eram leprosos. Eles sumiram na curva. Nossa tendência é sempre essa, esquecer dos benefícios que recebemos. Mas nós temos uma tendência de lembrar a desgraça. É uma facilidade que temos de lembrar dos malefícios que alguém nos fez há sei quantos anos atrás.
há 10, há 15, há 20 anos. O danado lá machucou a nossa unha. E todas as vezes que eu olho para a minha unha, eu lembro e sinto uma dor. Mas esquecemos com facilidade de tudo aquilo que Ele faz por nós. Tudo que Ele tem nos proporcionado de maravilhoso. E às vezes até mesmo com as pessoas. Se o bendito fez algo ruim, coitado dele. Mas se ele fez algo de bom, nem sempre nós reconhecemos. Ah, pastor, então você está falando que eu tenho que pedir a Deus para me dar um espírito de gratidão? Não. Gratidão, tem que ter espírito para ter gratidão, para ser grato. Gratidão é um aprendizado, é um exercício que fazemos. Como eu disse, começar a agradecer, exercitando a gratidão. Agradecer a todos e todas, por qualquer coisa, ou por muita coisa, agradecer. E em Salmo 103, para mim é um dos mais lindos salmos, 103, ele diz o seguinte: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças, alma, sua velha maluca caduca. Isso aí foi eu que coloquei. De nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, sua pecadora. Quem sara todas as suas enfermidades, sua doente. Quem da cova redime a tua vida, sua mortal. E te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Você já percebeu? Eu coloquei umas palavras aí, dando os apelidos meus, grotesco a alma. Nossa alma nem sempre, ela está pronta para bendizer o Senhor. A desgraça, ela pode acontecer por causa disso, porque a nossa alma não está grata. Ah, eu não agradeci porque ele não me agradeceu. Ah, eu não fiz isso porque ele não fez. Não importa o que o outro fez ou deixou de fazer. Compete a mim agradecer. Compete a mim lembrar. Quando o povo de Deus atravessou o Rio Jordão, foram levados 12 pedras para se construir um altar, com o objetivo de uma geração passar para outra, para que todos lembrassem e passassem de um para outro o que Deus, quem era Deus na vida do seu povo. Mas se você for lendo a palavra lá em Juízes, ninguém mais lembrava de nada de Rio Jordão, que tinha aberto, que tinha fechado. Talvez o altar exista até hoje, nem sei. Mas da memória, esqueceram. Gratidão também, ela é expressão, ingratidão, omissão. Quando nós precisamos de um milagre, como acho que agimos talvez até com mais intensidade do que aqueles 10 leprosos. Diz a palavra que eles gritaram. E é possível que isso aconteça conosco, em meio ao desespero. Gritamos, expressando a misericórdia, pedindo o milagre do Senhor. E isso é muito natural, ok. Quando estamos em dificuldade, nós temos a quem recorrer. Pode pedir aos pastores, que os pastores ajudam você a gritar, a expressar a sua dor, a expressar
a situação que está dependendo da intervenção divina. E precisamos mesmo recorrermos a quem? Pode nos ouvir. Mas a minha proposta é que quando você for atendido, expresse ainda com mais alegria: glória a Deus, aleluia! Obrigada, Pai. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele gosta de ouvir obrigada. Ele gosta de sentir uma alma feliz, alegre, satisfeita com os feitos que Ele tem manifestado, tem feito. E eu digo isso porque quando aquele samaritano voltou para agradecer ao Senhor, o samaritano não era crente, não tinha nenhum tipo de compromisso com o Senhor Jesus. Seus deuses eram outros. Mas Jesus olha para ele e fala assim: peraí, samaritano, não eram 10? Cadê os crentes? Cadê os crentes? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Agradecer ao Senhor pela sua vida. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela vida do meu irmão e da minha irmã. Muito obrigada, Senhor, porque sei que vários corações que ouviram essa mensagem são pessoas crentes em Ti e que têm o coração grato. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por estas vidas, Senhor. Muito obrigada porque estas vidas estão com a sua alma quietas dentro delas, sossegada dentro delas. Estão caminhando contigo em leveza de alma, de espírito, acreditando que o Senhor está presente na vida delas e que o Senhor é a suficiência na vida delas. Mas sei também, Pai, que estou falando para muitos que estão com seu coração ferido, com a sua alma inquieta, preocupados demais com o dia de amanhã, preocupados demais, tristes demais, angustiados demais, não têm tido sossego, não têm tido paz, e os seus olhos estão totalmente voltados para estas incertezas, dificuldades, amarguras, preocupações. E isso tem ocupado o seu coração demais. E não tem tido nesse coração um espírito de gratidão, um desejo de gratidão. Uma alma que esteja totalmente grata a Ti, porque a sua preocupação é muito grande consigo mesmo, com a sua família, com todas as coisas que estão ao seu redor. Pai, meu pedido é para que estas pessoas tenham como alvo o Senhor, foque no Senhor, agradeça ao Senhor pelo dom da vida, que elas encontrem, ó Deus, motivos de sobra para agradecer ao Senhor. E que elas entendam que a sua oração já foi ouvida pelo Senhor. E que no momento certo, se elas estiverem em consonância com o Senhor vai responder. Mas se não, o Senhor vai fazer o que é melhor para elas. Como era o seu projeto, fazer o melhor para Adão e Eva, para a humanidade. Não deu, porque não era necessário. Mas eles preferiram desobedecer, ser ingratos, desobedeceram e perderam esse contato.
Por isso o Senhor precisou morrer. Pai, que nós possamos entender isso. Todos aqueles, Senhor, que estão com o coração ingrato, possam entender isso. Que o Senhor é suficiente o bastante para que tenhamos uma vida e vida em abundância. Oh, Senhor, nos ensina. Oh, Pai, abra o nosso coração. Quebre, Pai, toda dureza do nosso coração. Nós queremos exercitar a gratidão. Nós queremos, Pai, agradecê-lo pela água, pelo amanhã, pela noite, pelo amanhecer, pelo entardecer, pelo alimento, pelos nossos órgãos, pela nossa vida. Obrigada, Senhor. Que nós sejamos gratos a Ti, Pai. E que nós continuemos agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor é na nossa vida. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém.